Boa noite, meus irmãos, que a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós que estão nos acompanhando mais uma vez nesse momento de culto de doutrina. Mais uma quinta-feira estamos aqui estudando a palavra do Senhor com o livro de C.S. Lewis, Cartas do Inferno, uma excelente obra que mostra a estratégia do nosso inimigo. Nós vamos estar falando daqui a pouco para que você possa entender um pouco mais os personagens dessa maravilhosa obra que é apresentada por C.S. Lewis, que temos usado como instrumento para abençoar o nosso culto de doutrina, as vossas vidas, e também tem sido abençoador. Nesse momento nós queremos iniciar esse culto lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos de número 84, nós vamos dar início a esse culto lendo esse salmo. Você abra sua Bíblia aí e acompanhe conosco a leitura que iremos fazer desse texto. Todos acharam? Salmo de número 84. Leiamos então o Salmo de número 84. Diz assim então a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glorioso Deus é esse nosso, meus irmãos, e é nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança. Vamos fazer uma oração pedindo as bênçãos do Senhor sobre esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bendita e gloriosa palavra. Ó Deus, nos dá o mesmo deleite que o salmista encontra, Senhor, quando está em tua presença, quando tinha de fato a oportunidade de estar na casa do Senhor, louvando, bendizendo ao Senhor, junto com todos os seus irmãos, com toda a congregação. Sabemos, Pai, que esse momento nos impede por aquilo que está ocorrendo em nossa nação, mas o desejo, Senhor, o momento que passamos, que o Senhor dispense graça e glória sobre as nossas vidas, que de fato, Senhor, mesmo os nossos irmãos ausentes aqui, Senhor, fisicamente, mas presentes em seus lares, tenham o mesmo coração de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor. Recebe, Pai, tudo aquilo que estaremos apresentando ao Senhor, que suba a tuas narinas como aroma suave. Abençoa, Pai, a instrumentalidade de tudo que nós preparamos para o louvor e glória do teu nome. Que o Senhor receba, então. Rogamos ainda, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Em Cristo Jesus é assim que oramos. Gratidão ao Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com 2 canções. Daqui a pouco estaremos dando continuidade ao estudo da Cartas do Inferno, carta de número 16. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Está louvando a Deus, engrandecendo, declarando que Ele é único, verdadeiro. Podemos, de fato, estar na Sua presença e declarar que Ele é santo, Rei e verdadeiro. Amém?
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, leva da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Pa, 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 parará, parará, parará.
Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. De fato, esse é o amigo que nós encontramos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, aquele que morreu por nós. Que amigo maravilhoso, que nos deu o privilégio, a oportunidade, o livre acesso ao coração do Pai. A esse Deus devemos adorar com todo louvor, com toda a força que há em nós, com tudo que há em nós, louvemos ao Senhor. Meus queridos, nós estamos estudando Cartas do Inferno, uma obra de C.S. Lewis, e tem sido muito importante o aprendizado para, de fato, conhecermos como nos apresenta C.S. Lewis a respeito das estratégias que o diabo usa para nos tirar do propósito. Ele não pode roubar a nossa salvação. Nós não cremos que se perde a salvação porque ela não nos foi alcançada por nós, mas ela é um dom de Deus, ela é uma graça de Deus, então é um presente que Deus nos deu e custou muito alto o preço para que nós tivéssemos a vida eterna, tivéssemos a salvação, que foi de fato a morte do seu Filho na cruz do Calvário. E ele então disse que aqueles a quem o Pai o entregou a ele, de maneira nenhuma alguém pode arrebatar de suas mãos. Essa é a garantia que nós temos, mas mesmo com essa certeza, mesmo com essa convicção, o diabo busca atrapalhar a nossa caminhada, o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento e também a nossa verdadeira alegria, impossibilitando aquilo que vimos no Salmo, que fala justamente dessa bem-aventurança. Meus queridos, antes de entrar propriamente no estudo, nós queremos ter um momento de oração intercessória. Nosso irmão Anderson, esposo da nossa irmã Sueli, perdeu recentemente, ontem, se eu não estou enganado, um tio, e na madrugada de ontem para hoje, o seu irmão Elias deu entrada no CTI na cidade onde ele mora, está internado. Nós não temos mais notícias, nós queremos então estar intercedendo pela vida do nosso irmão Anderson, pela família também, pela vida do seu próprio irmão Elias, a família enlutada, e essa família que está realmente, o seu Elias está lutando também aí com a vida. Então que Deus dê graça, possa restaurar. Nossa irmã Sayonara também postou, ela pediu recentemente, acho que domingo agora, o reverendo Garcia orou pelo amigo dela chamado seu Manuel, que contraiu Covid. Infelizmente hoje, de ontem para hoje, ele veio a óbito, e ela pede então que nós estejamos orando pela família enlutada, né? Pela esposa, pelos filhos, pelos netos, nesse momento de dor, da partida de um ente querido. Somente a graça de Deus para cuidar deles, né? Então, nós então pedimos e rogamos a bênção do Senhor. Então vamos orar nesse momento, também pedir graça de Deus sobre aquilo que nós vamos estar estudando, refletindo sobre isso. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a vida é um dom do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra também nos garante, Senhor, que precioso é aos Teus olhos, Senhor, preciosa é aos Teus olhos a morte dos Teus eleitos, porque eles desfrutam agora, Senhor, da realidade, da vida e da promessa, Senhor, daquilo que até então era uma esperança e agora é real para eles. Ó Deus, eu quero rogar, Senhor, por essa família enlutada nesse momento. Sabemos que a dor da partida de um ente querido, Senhor, é aguda, é sofrível, mas o Teu Espírito, Senhor, é conforto e consolo. Nós queremos pedir, Senhor, sobre essas famílias que perderam o seu ente querido, o bálsamo do Senhor, o cuidado do Senhor, a graça bendita do Senhor, o conforto e o consolo. Queremos também, Senhor, nesse momento, lembrar
do irmão do Anderson, Senhor, o Elias, que se encontra internado. Que o Senhor visite neste momento a vida dele, operando, Senhor, um milagre. Nós rogamos e cremos na ação do Senhor de forma extraordinária, Senhor. Cremos que quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir, Deus. E eu rogo mesmo para que o Senhor, então, intervenha de forma extraordinária, ou mesmo, Senhor, de forma ordinária, na ação das medicações, da ação, Senhor, do tratamento que os médicos propuseram para o seu Elias, Pai. Visita, cuida desse momento agora, e o Senhor possa também dar a fé e a esperança aos seus familiares, Pai. Em Cristo Jesus nós oramos e pedimos, confiando essas vidas em Tuas mãos. Assim que oramos, agradecidos ao Senhor por tudo. Abençoa também, Pai, o nosso estudo nesse momento, aquilo que nós vamos estar refletindo e aprendendo. Fala conosco, nos exorta, nos admoesta, Pai, e nos faz mesmo trilhar pelos caminhos do Senhor, não dando ouvido ao inimigo de nossa alma. É assim que oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos falando aqui sobre, como já foi dito, cartas do inferno. E nós terminamos na quinta-feira passada a carta de número 15. A carta de número 15 tratava justamente da ideia do afastamento, da palavra do Senhor. O alvo do inimigo, o alvo do diabo era tirar o seu paciente. E o paciente, nessa dinâmica da carta de C.S. Lewis, desse livro de C.S. Lewis, nos representa. Toda vez que nós lermos, falarmos aqui do paciente, nós temos que aplicar aqueles que já tomaram a decisão de servir ao Senhor, que já decidiram deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, já estão selados. Então, aqui, o primeiro personagem, de fato, nos representa, que é o paciente. Nós temos Vermebile, e temos também Fitafuso. Vermebile é o diabo aprendiz, é ele que está cuidando das ciladas para que o paciente possa tropeçar. Esse é o diabo aprendiz. Nós temos então Fitafuso, o demônio mais experiente, é o mentor de Vermebile. Em algumas traduções está trazendo vermelhinho, Então essa é a ideia para que nós possamos entender. Temos então o inimigo aqui apresentado. Quem é o inimigo? O inimigo do diabo é o próprio Senhor Jesus. Então diabo tem Jesus como seu inimigo. Então são esses os personagens que nós estamos discorrendo aqui, aprendendo com C.S. Lewis as estratégias do diabo. Então nós, na carta de número 15, a sua estratégia era o afastamento do conhecimento da palavra do Senhor. Para o diabo, quanto menos nós conhecermos a palavra, menos nós conhecemos do Senhor. É pelo conhecimento do Senhor, da sua palavra, dos seus ensinos, que nós podemos então saber como o Senhor age, como o Senhor opera, que Deus é esse. Então é muito importante, de fato, cada vez mais buscarmos o conhecimento do Senhor. Então ele tem essa estratégia, e nessa carta 15 ele usa também do distanciamento da realidade que nós precisamos experimentar. Ele traz então essa ideia da realidade, da ideia de que nós temos que estar concentrado, fixado no presente e também num futuro não tão distante, mas num futuro que traz a ansiedade. O diabo ama trabalhar com a ansiedade, com a incerteza, com a dúvida, enquanto Cristo traz realmente como a prova de que o amor lança fora todo medo. O medo do amanhã é a maior estratégia que o diabo pode usar para nos fazer não desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos aprender, ter a expectativa, planejar, sonhar, mas entender de que nós aqui somos apenas forasteiros. Nós não pertencemos a este mundo, somos salvos do mundo,
enviados para servir nesse mundo. Nós temos que ter esse entendimento. Nós vamos ver aqui um pouquinho da ideia nesse capítulo 16 a respeito do que é a igreja, qual é o contexto, qual é o conceito de igreja. Então, o diabo quer nos tirar desse foco da eternidade, de tocar a eternidade com Deus, de saber que nosso processo aqui é um processo de aperfeiçoamento, porque no céu nós não precisaremos mais do processo de santificação. Então nós precisamos desse processo aqui e nós precisamos confiar no Senhor, precisamos desfrutar disso. É isso que dá o destaque da carta de número 15. A carta 16, aquilo que nós vamos estar vendo aqui agora, começando então essa carta de número 16, ele vai usar uma outra estratégia. Então, vamos começar então pela carta de número 16 nesse momento. A argumentação de Fitafuso na carta de número 16, então, ele vai dizer assim: em sua última carta, você mencionou que o paciente, que nos representa, continua indo à igreja. Olha só a tristeza do diabo, que o paciente, ele teve um momento na carta de número 13, na carta de número 12, ele se afastou por algumas amizades. Na carta de número 13, ele retorna ao começar a meditar, ao começar a ler a palavra do Senhor. Então ele tem uma reconsagração, ele já não é mais a mesma figura. E então ele continua agora nessa carta de número 16, tentando o seu processo. É interessante que tem sido a tônica dessa carta, é a insistência do diabo, a insistência com que ele age, a maneira que ele não desiste, a sua perseverança em nos derrotar, em nos tirar da presença do Senhor, em atrapalhar o nosso processo, em não deixar, não permitir que possamos viver a plenitude da vida cristã, a grandeza da vida cristã, o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento. Meus queridos, nós precisamos então estar atentos a essas estratégias. Ele não desiste. O reverendo Garcia trouxe justamente aquela ideia imaginária, como se é um cachorro que dorme aos seus pés, dizendo: boa noite, amanhã eu estou aí de novo para começar tudo de novo. É a sua insistência, é a sua perseverança. Ele fez isso com o próprio Jesus, como o texto de Lucas mostra, se ausenta até momento oportuno. Em outro momento, em vários momentos, ele voltou contra Jesus, sendo constantemente derrotado. E esse é o desafio que está proposto para nós, porque mesmo ele insistindo, ele ruge como um leão, mas nós temos a confiança de que aquele que começou a boa obra há de concluir. Aquele que começou a boa obra, aquele que está trabalhando em nós, aquele que habita em nós, é maior do que qualquer estratégia, e nós precisamos conhecer essas verdades e precisamos experimentar isso. Então, voltando aqui para a carta de número 16, ele então mostra justamente isso. Continua indo à igreja, e só há olha só, desde sua conversão, o que não está totalmente satisfeito com ela. Percebam bem aqui, nessa dinâmica, ele está indo em uma única igreja, mas ele começa a se tornar insatisfeito com essa igreja. Meus queridos, nós temos que observar isso aqui. A insatisfação com a igreja é um perigo e é uma ótima arma para o diabo. E nós vamos então discorrer por que isso é um perigo. Por que isso, de fato, é uma ótima oportunidade para o inimigo? Ele não quer que ele fique apenas em uma igreja. E se ele ficar,